resposta. Fé e café, é disso que o jovem gosta. Vale opinião, vale sem noção, vale para a sua vida. Muita informação no seu domingão e ainda tem comida. Fé e café, tem gosto de resposta. Fé e café. Muitos são os mistérios que giram em torno do que acontecerá com a nossa alma após a nossa morte. Há aqueles que acreditam na reencarnação, ou seja, que voltaremos a este mundo com outro corpo a fim de repararmos danos cometidos em vidas passadas. Porém, há aqueles que acreditam na ressurreição, aquela que acontecerá com a segunda vinda de Jesus Cristo, onde todos os mortos ressuscitarão e comparecerão diante de Deus para o julgamento. Assim como Cristo venceu a morte, nós também triunfaremos sobre ela. Você acredita na ressurreição ou na reencarnação? Valdeci, o que é a ressurreição? Bom, a ressurreição é a primeira crença do cristianismo sobre a vida após a morte, né? Porque depois surgiram outras crenças, como a reencarnação, mas a primeira crença, ela vem baseada, o cristianismo, claro, vem de Jesus Cristo, e o relato bíblico diz que Jesus morreu, ele ficou no sepulcro e depois ele ressuscitou em carne e osso. É a primeira crença do cristianismo sobre isso, que tem várias passagens bíblicas que falam isso, a mais forte, como 1 Coríntios capítulo 15 todo, é a crença numa recriação, mesmo que a pessoa se decompôs, assim como no Gênesis diz que Deus criou o homem do nada, do pó, e o fez matéria, assim também Deus pode fazer uma segunda vez com o homem, na visão bíblica, na visão bíblico-judaica, de que o homem é um ser indivisível, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Então mente, corpo, espírito, isso não se separa. Quando falece, falece tudo. Quando Deus recria, ele recria tudo. Para nós que acreditamos na ressurreição, nós acreditamos que a gente dorme, né, não fica em lugar nenhum, realmente há uma lacuna de tempo. E depois, quando Deus trouxer a ressurreição, Deus vai recriar a pessoa como um todo, toda a sua memória, todo o seu corpo, e a partir dali ela vai passar a viver. Edson, nos explica um pouquinho, o que é a reencarnação? Bem, nós espíritas que acreditamos nas várias encarnações do espírito, né? Então, reencarnação seria o retorno de um espírito a um novo corpo. Né? Quando nós morremos ou desencarnamos, nós voltamos ao mundo espiritual, aguardamos por um período, né? Nos preparamos e retornamos à vida material, nascendo de novo. Isso seria a reencarnação. Então, quando nós morremos, né, nós deixamos o nosso corpo físico. Nós somos constituídos de um corpo material e de uma alma ou espírito, que é imortal e imaterial. Então, quando nós desencarnamos, o nosso espírito vai para o mundo espiritual, para uma colônia espiritual, segundo a evolução de cada um, segundo a moralidade de cada um. A ressurreição e reencarnação são bem diferentes, né? A reencarnação já falamos, né? Então, a ressurreição, ela pressupõe ressurgir, né? Então, naquela época de Jesus ainda, as pessoas, né, não compreendiam o que era reencarnação, não tinham esse conhecimento. Eles falavam de ressurreição. Bem, nós sabemos que o corpo material, quando morre, né, ele se decompõe e não existe cientificamente a possibilidade desse corpo voltar a existir. Esse corpo morreu, se decompõe, se transforma em pó e aí acabou, né? Então, para o mundo material, as coisas materiais, elas nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Ao contrário do espírito, que é imaterial e imortal, ele não acaba nunca. Então, essa é a grande diferença, né? Ressurreição seria a volta de uma mesma coisa, que isso a ciência prova que é impossível, né?
David, você sabe qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Sim. Ressurreição é quando o indivíduo volta à vida, né? E reencarnação é quando um espírito incorpora em outra pessoa. Vivian, você sabe qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Ó, do meu ponto de vista, reencarnação é quando você não faz mais parte dessa vida e você reencarna numa próxima vida, não assim, não com o mesmo corpo, né, mas com a mesma alma. E ressurreição, quando você morre, eu acho que você não volta mais, né? Como a Igreja Católica nos diz, a gente fica lá no bem, fica lá, como eles dizem, no céu. E já reencarnação, não, a alma volta. E tu acredita em qual das duas teorias? Ressurreição ou reencarnação? Reencarnação, com certeza. Reencarnação. Eu acho que a vida tem um propósito e eu acho que a gente tem que voltar até para cumprir com o nosso papel. Seu Enio, o senhor sabe qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Ressurreição é ressuscitar, encarnação é encarnação, sei lá. E qual que o senhor acredita? Acho que nenhuma das duas. Morreu, você foi. Você sabe qual a diferença entre ressurreição e reencarnação? Ressurreição é quando a pessoa morre e ela volta a viver no mesmo corpo, com a mesma identidade. Reencarnação é quando a pessoa morre e ela volta como outra pessoa, com outro corpo, com outra história já. Acho que é mais E qual das duas teorias você acredita? Eu acredito na ressurreição, porque eu sou católica. Na verdade, eu não acredito em nenhuma das duas, porque assim, eu não sou católica e eu aprendi um outro ensino, né, da Bíblia. Eu acho assim, que quando a pessoa morre, ela virou pó, né? Não acredito Pra em nada, mim, eu então. não acredito porque assim, Deus disse na Bíblia que não existia o espírito sair do corpo e ficar vagando. Eu não acredito nisso, né? Que nem a Igreja Católica acredita. Mas eu não acredito. Eu acho que quando a gente morre, a gente vira pó e acabou. E acabou, né? Porque que nem Deus disse na Bíblia, que a gente veio do pó. E ele diz que a pessoa volta e fica pó de novo. Não tem essa de voltar em outro corpo. Isso aí não existe mesmo. De que morte, morte, morte. Não tem mais o que fazer.